Graças a Deus, irmãos, é um privilégio estar aqui de volta com vocês, estudando esse livro tão querido, o livro de Atos. E por coincidência, ou se você é muito espiritual, por jesuicidência, eu dei 3 das 30 aulas que a gente já tem no livro de Atos. Se você acompanhar o canal do YouTube, a gente já tem 30 aulas lá. Misturado aulas e sermões, né, porque a gente ainda está no capítulo 13. Mas, por coincidência, as 3 vezes que eu estive aqui com vocês no livro de Atos foram 3 sermões. A primeira foi lá no capítulo 2, o primeiro sermão de Pedro, depois Atos 7, que é o sermão de Estevão, antes dele morrer, e agora vai ser o primeiro sermão de Paulo, em Atos capítulo 13. Essa é a grande coincidência que tem aqui nesse livro. Então, sem mais delongas, eu queria pedir que você abrisse em Atos 13. A gente vai retornar um pouquinho para os últimos versos que o presbítero Itiel leu e ensinou na semana passada. E aí a gente continua o capítulo todo, do verso 13 até o verso 52. Abra sua Bíblia em Atos 13, 13. A gente vai ler primeiramente só dos versos 13 até o verso 15, porque se eu ler até o 52, vocês vão cansar só na leitura. A gente vai passo a passo, enquanto a gente vai trabalhando, a gente vai lendo também. Diz assim o texto, Atos 13, 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Vamos ter um momento. Pronto, ao vivo é assim mesmo. A gente está fazendo uma oração agora. Vamos fazer uma oração para que Deus nos ajude nessa exposição. Senhor Deus, amado Pai, nós te damos graças porque o Senhor é bom e tem cuidado do seu povo. Assim como cuidou nessa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo com a sua equipe missionária, mesmo com João Marcos voltando, o Senhor é bom e tem cuidado fielmente do seu povo para que a sua palavra seja fielmente exposta. Te pedimos que possamos ouvir a tua voz através aqui do sermão do apóstolo Paulo ali em Antioquia da Pisídia. Fala também ao nosso coração para que possamos amar esse evangelho da mesma forma que amaram os apóstolos, da mesma forma que os gentios foram salvos. Te pedimos que assim seja no nosso meio, através das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Queridos, você deve lembrar da última semana, na última aula. Se você não lembra, provavelmente é porque você estava em outra sala, dando alguma aula, ou estava na UMP, na UPA. Você pode voltar aos vídeos do canal da igreja, você vai ver. Mas eu vou te dar um breve resumo. A gente já está no capítulo 13 aqui de Atos. Muita coisa já aconteceu. Muitos milagres, expulsão de demônios, perseguição, pregação, teve de tudo. E agora Paulo está na sua jornada missionária, a sua primeira viagem com a sua equipe. E aí no verso 13 vai dizer que João, esse João é João Marcos, ele decidiu voltar, não quis continuar na viagem. A gente não sabe a razão ao certo, né? Alguns vão dizer que foi pelo perigo, outros vão dizer que ele simplesmente não gostou porque o seu primo Barnabé estava perdendo espaço enquanto Paulo ganhava espaço. E a gente não está aqui para bater o martelo e dizer qual foi a razão, mas eles certamente tinham uma missão a cumprir. Eles tinham que anunciar o evangelho lá em Antioquia da Pisídia e foi o que aconteceu. E diante disso, a gente fica com um questionamento. Paulo ele vai pregar, né? Quando um homem pergunta, quem tem uma palavra de exortação para o povo, diga. Paulo vai trazer uma palavra de exortação que a gente vai ler passo a passo daqui a pouco. Mas isso nos faz pensar o seguinte. Paulo escolheu um tema específico. Ele escolheu uma mensagem específica. Ele teve uma única oportunidade. Alguém disse, quem tiver uma palavra de exortação aí no meio, levante-se e fale agora. O apóstolo Paulo aproveita aquela oportunidade para falar sobre um mundo mau. Ele vai falar sobre gente perversa, assim como a gente é também perverso. E eu não estou falando simplesmente a nível de Campina Grande, ou nível de Recife, porque eu estou lá, ou a nível de Brasil. Eu não estou falando de crises econômicas e políticas, longe de me falar disso. Estou falando simplesmente da impiedade mesmo, da perversidade dos homens, que certamente é muito crescente e muito antiga. E por que eu digo muito crescente se o mundo sempre foi mal? Você deve estar pensando nisso. O mundo sempre foi mal, desde Adão o mundo é mal. Eu digo isso especialmente porque certos pecados, que há 20, 30 anos já era algo vergonhoso, mas era algo até que um pouco oculto, hoje são feitos às claras e parece que incentivados por músicas, por mídia e por toda sorte de meios de comunicação. Paulo, aqui nesse texto, ele aproveita a oportunidade que tem. Ele aproveita essa rica e preciosa oportunidade para expor
o poder do Evangelho. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, sobre o poder do Evangelho. A gente vai olhar para esse imenso sermão de Paulo, que está resumido já por Lucas. Lucas resumiu e deixou somente o que a gente precisa ver. Nesse resumo dele, ele vai falar pelo menos 3 verdades sobre o poder do Evangelho. E a primeira verdade a gente vai ler dos versos 16 até o verso 25. Eu convido vocês para que a gente possa fazer uma leitura alternada. Eu vou ler os pares e vocês os versos ímpares. Verso 16 até o verso 25. E a gente vai ver que o Evangelho sempre esteve na história de Israel. Essa é a primeira verdade. O Evangelho sempre esteve presente desde lá do Antigo Testamento. Vamos ler versos 16 até o verso 25. Diz assim: Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. E suportou-lhe os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Vencido cerca de 450 anos, depois disso lhes deu juízes até o profeta Samuel. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes de da manifestação dele, batismo de arrependimento. Esse é o primeiro ponto da pregação de Paulo aqui, a primeira parada que ele vai fazer. Por que eu digo isso? Porque a gente vai ver ao longo do texto que ele faz 3 paradas chamando a atenção dos homens. No verso 16 ele faz assim: varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. E no verso 26, já adiantando aqui, ele faz: irmãos, descendência de Abraão e vós outros que temeis a Deus. Ele faz esses vocativos, ele chama o povo a prestar atenção. Então a primeira divisão que ele faz é essa. Ele vai mostrar que o evangelho sempre esteve presente na história de Israel. Ele faz como se fosse uma recapitulação, um resumo de toda a história do povo de Deus, passando pelo Velho Testamento. E ele começa justamente nos versos 17 até o verso 19, falando da eleição do povo de Deus. Ele vai mostrar como algumas palavras saltam aos nossos olhos nesse texto. Você deve estar olhando aí para o verso 16 e ele mostra, para o verso 17, perdão, ele diz que o próprio Deus, o Deus do povo de Israel, escolheu aquele povo. E depois ele vai dizer que o próprio Deus exaltou o povo. Ele mostra que a bondade e a graça de Deus foram os fatores decisivos para tudo. Nunca foi porque o povo de Israel era um povo diferente dos outros, mas é porque o Deus de Israel era um Deus diferente dos outros. Era o Deus de Israel que fazia com que as coisas em Israel funcionassem. E você deve lembrar que mesmo que o povo de Israel fosse tão especial, tão querido, que tivesse o Deus da aliança lá em Israel, o povo de Israel se curvou diante de outros deuses. O povo de Israel foi murmurador. O povo de Israel lamentou diante do Senhor. O povo de Israel cometeu adultério espiritual. Aquele povo, o povo especial, que tinha a revelação especial do Deus da aliança, ainda assim se prostrou diante de outros deuses. Mas o que Paulo vem nos mostrar aqui nesses versos 17 ao 19 é que com grande bondade e com grande misericórdia, o Senhor preservou o seu povo. O Senhor livrou do mal, fez com que aquele povo lá em Israel crescesse e se fortalecesse mesmo nos tempos difíceis. Mesmo nos tempos de fome, como é no caso lá de José, você deve lembrar da história. José pegou o Egito numa situação em que ele passou por todos os maus bocados, veio a grande fome e ainda assim ele foi usado pelo próprio Deus para preservar tanto o Egito como os seus pais, como a sua própria casa que veio de longe para encontrar comida lá no Egito. Então o Senhor faz isso ao longo da história. Ele não desampara o seu povo. Seja lá com José na grande fome, seja com Moisés abrindo o mar vermelho para que o seu povo passe, o Senhor sempre conduziu o povo de Israel. O Senhor sempre demonstrou o cuidado com o seu povo, até quando aquele povo, durante 40 anos no deserto, reclamava, dizendo, era melhor a gente ter ficado no Egito. Lá no Egito a gente tinha peixe, a gente tinha salada, a gente tinha frutas, era melhor ter ficado no Egito. Então o Senhor vai e manda o maná
para que aquele povo possa se contentar com o que ele está dando. E o povo ainda reclama, mas é só maná. Ele manda codornizes para que o povo possa comer uma carninha diferente. E o povo ainda reclama. E a gente não é muito diferente. A gente vive reclamando do Senhor. A gente encontra a ingratidão no nosso coração, vez por outra. E aí Paulo segue o seu argumento, agora nos versos 20 a 23, mostrando que depois de ter cuidado do povo de Israel, nessas situações de adversidade, ele deu também a terra prometida. Ele deu ao povo aquela terra que eles tanto desejavam, que a promessa tinha sido dada lá a Abraão, dizendo que ele sairia da sua terra, iria para uma terra que o Senhor mostraria. Abraão não sabia qual era essa terra, mas o próprio Deus o conduziu. Então, quando eles conquistam essa terra, depois de expulsar vários inimigos, de vencer vários reis, vários povos, o povo pede: Senhor, nos dá um rei, nos dá um juiz, alguém que nos governe. E o Senhor dá diversos juízes, você sabe a história deles. Nenhum deles foi perfeito, nenhum deles governou com equidade e justiça. Na verdade, só Jesus Cristo poderia fazer isso. Então, aqueles juízes lá do Antigo Testamento, eles governam no melhor que podem, mas com muita impiedade, acontece muita calamidade. O livro dos Juízes é até um pouco assustador de diversas maneiras. Depois disso, eles olham para as nações vizinhas, e Paulo continua aí no verso 22 e 23, mostrando isso, que o povo de Israel olhou para os povos que estavam ao redor e diziam: mas eles têm reis, nos dá algum rei para que nos governe de fato, uma figura de um rei bom. E o próprio Deus manda Saul nessa história, depois passa Saul, vem o próprio Davi, e Davi é um personagem um tanto quanto especial. Você sabe que ele se envolveu em diversos pecados, era um homem com as mãos sujas de sangue, por diversas causas, mas ainda assim, o Senhor olha para Davi e diz: ele foi um homem segundo o meu coração. E isso é crucial, literalmente, para a história, porque é de Davi que vem a linhagem do nosso Salvador. É de Davi que vem o Messias, não por causa de Davi, mas por causa da bondade do nosso Deus. E Paulo já está conduzindo o argumento da sua pregação. Ele já está conduzindo a história para que os homens percebam onde ele quer chegar. Ele começa falando lá de Israel no começo da história, depois já vai chegando em Davi, para que ele possa chegar de fato nos versos 24 e 25, o ponto central de toda a sua pregação. O argumento máximo que ele quer trazer aqui. Ele já começa a falar de João Batista, que era um homem muito admirado por todos aqueles que ouviam a sua pregação aqui. João Batista era um homem que tinha palavras duras e fortes, dizia: arrependei-vos, vocês são raça de víbora. Então ele aponta para João Batista e diz: esse João que vocês admiram não é o ponto máximo da história. Depois desse João, veio alguém que o próprio João disse: eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Esse alguém é Jesus Cristo. E esse é o ponto principal de Paulo, esse é o propósito, fica então explicitado aqui diante daqueles homens, aqueles governantes de Antioquia da Pisídia que estavam aqui, aqueles que disseram: alguém tem alguma coisa para falar? Paulo se levanta e começa a falar, e começa contando uma história. Aí o povo: sim, tu está enrolando, está contando o quê? Onde é que você quer chegar com essa história? Paulo diz: eu quero chegar em Jesus Cristo. Ele vai conduzindo toda a história para que não sobre argumento, para dizerem: não, mas Jesus apareceu agora, ele surgiu agora e quer ser um revolucionário. Não, Paulo vem mostrar: sempre foi sobre ele. Os primeiros passos da história, lá atrás, em Ur dos Caldeus com Abraão, sempre foi sobre Jesus Cristo. Sempre foi o mesmo evangelho, sempre foi a mesma história de salvação, que seria no Filho de Deus encarnado. É isso que Paulo vem querendo mostrar aqui. Isso nos ensina algo. Cada ato soberano de Deus, seja na fome, seja num mar fechado, seja num faraó com a mão pesada, seja com juízes meio com a cabeça virada de cabeça para baixo, seja com um rei bom que depois fica mal, com um rei bom que depois adultera. Cada simples ato da história, ainda assim, é um ato do nosso Deus. Não há um único episódio, não há uma única peça do quebra-cabeça que não se encaixe nessa dita moldura que o Senhor tem montado. Ele sempre está conduzindo a história. Ele sabe onde cada pecinha se encaixa para formar o seu quebra-cabeça celestial, que é a bendita história da redenção. E tudo isso vai nos fazer olhar para o que Paulo fez aqui, Jesus Cristo. Cada pecinha da história vai, no final das contas, montar esse quadro que nos aponta para a cruz, que nos aponta para Jesus Cristo, o Salvador prometido que veio lá da casa de Davi, que veio redimir o seu povo, que veio abençoar todos os povos. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o primeiro argumento de Paulo aqui. O poder do Evangelho aponta para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o poder do Evangelho. E sempre foi assim ao longo de toda a história. Ao longo de toda a Bíblia, tudo sempre foi sobre Ele e deve sempre nos conduzir a Ele. E aqui eu gostaria de fazer uma pergunta, um parêntese aqui para os irmãos. Queria fazer uma pergunta: do que você tem se alimentado durante toda a semana? Eu sei que no domingo você tem vindo aqui, você tem ouvido
a Bíblia sendo exposta, seja pelo presbítero Itiel, pelo presbítero Betânio, pelo pastor Flauber, pastor Érico, ou até por mim. São homens que têm tentado expor a palavra de Deus com fidelidade. Mas esses pastores, esses presbíteros, não estão com você na segunda e terça e quarta, quando você está com seus fones de ouvido ou no seu carro ouvindo alguma coisa. Do que você tem se alimentado durante toda a semana. Paulo vem nos mostrar que toda a história fala sobre um só homem. Que toda a canção, todas as notas dessa música apontam para um só Senhor e Salvador. O que eu quero dizer com isso? Cuidado com o que você escuta. Cuidado com aquilo que tem alimentado os seus ouvidos, aquilo que tem enchido a sua mente, para que quando chegar no domingo você não escute duas canções diferentes. Durante toda a semana você escuta algo que fala sobre você, que enche o seu ego e mostra como você é capaz, você pode triunfar, ou como você vai receber as coisas que estão prometidas. Mas no domingo você escuta sobre um Cristo que te deu tudo aquilo que foi prometido por Ele e que foi cumprido nele. Isso deve nos encher. Isso deve ser o que a gente escuta durante toda a semana. A gente deve ouvir todos os dias o poder do Evangelho. A mensagem do Evangelho manifesta em Cristo, que tem o poder para transformar o nosso coração. E essa é a primeira verdade que Paulo quer nos mostrar aqui. O poder do Evangelho, ao longo de toda a história de Israel, apontava para Cristo. Depois disso, a gente tem nos versos 26 até o verso 37, uma segunda verdade que eu chamei aqui de o Evangelho como o cumprimento das promessas. Paulo vai mostrar de diversas maneiras agora que as promessas que existiam lá desde o Antigo Testamento também falavam sobre esse Jesus Cristo que viria. Vamos ler no mesmo padrão, eu vou ler os versos pares, vocês os ímpares, do 26 ao 37 agora. Ele diz assim: Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira eu disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Esse é o segundo argumento do apóstolo Paulo. Ele vai chamar o evangelho, no verso 26, de palavra de salvação. Ele mostra que depois de toda a história de Israel lá no Antigo Testamento, os personagens, os juízes, os reis, os governantes, ele mostra que também todas as promessas. Toda palavra de salvação, toda palavra de uma promessa futura também falava sobre Cristo. E o argumento aqui é um tanto quanto duro, é um tanto quanto forte. Ele vai dizer nos versos 27 a 29, de forma bem rígida, que o próprio Deus enviou o Salvador para Israel. Ele enviou para a casa de Israel, mas o povo de Israel, sem qualquer motivo aparente, sem encontrar uma razão plausível para que fizessem aquilo, pediu a Pilatos que o matasse. E depois ele complementa dizendo, mas Deus não foi pego de surpresa nisso. Quando o condenaram, no verso 27 diz assim, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Então, mesmo que o povo tivesse revoltado contra um Jesus que se levantava e eles pensavam que era somente um homem normal, o próprio Deus sabia o que ia acontecer. Ele sabia que aquilo cumpriria a sua promessa, a sua profecia, a sua palavra. Não foi pego de surpresa. Inclusive, Paulo aqui é bem rígido quando diz assim, vocês que liam na sinagoga a palavra, vocês liam o Velho Testamento, todos os sábados não foram capazes de reconhecer. Vocês não perceberam que aquele era o Messias esperado de tantas gerações,
que tantas pessoas falaram sobre a sua vinda, que as profecias lá em Isaías apontavam para ele, como ele mesmo vai dizer, Isaías 55 mais para frente. O próprio Deus revelou o seu Filho, e vocês que tanto amam a Escritura não puderam reconhecê-lo. Esse é o argumento de Paulo. Aqueles homens não foram capazes de enxergar o Salvador diante dos seus olhos. E é por isso que nos versos 30 a 32, ele vai mostrar que Deus não foi pego de surpresa. Esse sempre foi o plano. No verso 30 ele diz, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aqueles homens lá em Israel que eram culpados pela morte de Cristo, não foram os que surpreenderam a Deus. Deus sabia do que ia acontecer e ele usou isso para o seu próprio plano. Já estava tudo escrito. Ele ressuscitaria o seu filho dentre os mortos. O apóstolo Paulo afirma que esse é o evangelho da promessa de fato. Essa é a promessa que havia sido feita lá atrás sobre o rebento de Jessé, sobre a raiz de Davi que viria, o leão da tribo de Judá que reinaria para sempre. Era esse Jesus que eles estavam condenando. A promessa que foi feita aos pais no passado estava sendo cumprida em Cristo. E é por isso que nos versos 32 e em diante, ele começa a citar a Escritura. Ele mostra pela palavra de Deus que sempre foi sobre esse Jesus Cristo, que sempre foi sobre a salvação que há em Cristo somente. Por isso que ele vai dizer que aí no Salmo 2, está escrito no verso 33, ele diz, como está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. As pessoas, quando liam esse texto, algumas já esperavam de fato o Messias, mas essas que esperavam não foram capazes de ver em Cristo o Messias. Mas havia um grupo pior ainda, que lia essas palavras, e como foram escritas por Davi, pensava que ele estava falando de Salomão aqui. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então ele deve estar falando do seu próprio filho, Salomão. Mas aquele povo que esperava de fato o Messias, que esperava de fato o Salvador, reconheceu em Cristo essa promessa, o que foi gerado pelo próprio Deus, o que é de fato o Filho de Deus, e cumpriu todas as profecias, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Ele está citando Isaías 55:3, como a gente já leu esse texto. Ele está falando sobre as promessas do nosso Deus, sobre o seu próprio Filho, e que nenhuma dessas promessas era de fato sobre Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele não é o rei perfeito sobre Israel. Ele não é o rei perfeito que governa com equidade e justiça. Esse é somente um, o bendito Cristo, o bendito Senhor. Aquele que não olhou para a mulher alheia como Davi fez. Aquele que não derramou o sangue inocente como Davi fez. O nosso Deus, o bendito Cristo, esse sim é o rei sobre Israel. E mais à frente, Paulo cita novamente um outro salmo, no verso 35, ele diz, por isso também diz outro salmo, ele está falando do Salmo 16, no verso 10, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. E aí ele complementa já explicando o próprio salmo, no verso 36 e 37. Os homens liam esse salmo pensando que estava falando sobre Davi, sobre o rei que foi tão bom que Deus nem permitiria que ele visse a corrupção. Mas Davi foi corrupto em vida e também conheceu a corrupção. Ele morreu como um morto qualquer. Ele conheceu a morte como acontece com qualquer pecador. Então Paulo vai dizer, não era sobre Davi a promessa. Não era sobre Davi o salmo, não era sobre Davi a oração e a canção, mas era sobre o Filho de Deus, aquele que jamais conheceria a corrupção, aquele que jamais conheceria a morte, aquele que na verdade conheceu a morte, porque ele se entregou em nosso lugar. Aquele que não morreu como um pecador, como um ímpio qualquer, mas que morreu como o bendito e glorioso Filho de Deus. Aquele que se entregou para ser a nossa salvação. Essa é a mensagem central aqui da pregação de Paulo. É como se ele estivesse dizendo assim, Cristo é o centro do Evangelho, que foi manifesto em toda a história. Cristo é o centro de todas as promessas, todos os salmos, todos os profetas maiores e menores, cada simples história que você lê na sua Bíblia, abra qualquer uma delas, todas elas estão falando do mesmo Cristo. Cada história, desde a Arca de Noé, que você só pensa que está falando sobre animais, era o tempo todo falando sobre a bendita esperança no Salvador, falando sobre a libertação do cativeiro do pecado, sobre a libertação desse exílio, dessa Babilônia em que nós vivemos. O tempo todo, em cada página, em cada profecia, era Cristo. E é isso que Paulo quer trazer aqui para aqueles homens na Antioquia da Pisídia. É isso que ele também quer trazer a nós hoje aqui. Toda a história é a história de Cristo. E aqui você deve olhar para o cenário e entender. Paulo e Barnabé estão aqui numa cidade estranha, a oportunidade lhe foi concedida da palavra e eles usam essa oportunidade como verdadeiros missionários. Eles não perderam tempo.
Eles não foram falar sobre outros assuntos, eles não foram falar sobre a bolsa de valores, sobre a quantidade de ídolos que devia ter naquela cidade. Eles não perdem tempo, vão direto ao ponto e falam sobre Cristo. Como verdadeiros missionários, eles anunciam o Evangelho. Jesus Cristo é o poder do Evangelho. Ao longo de toda a história, ao longo da história de Israel, ao longo de cada profecia e cada promessa. Por isso eu te faço outra pergunta. Assim como eu já fiz a primeira, quero te perguntar, você conduz as suas conversas intencionalmente para chegar em Jesus Cristo? Paulo estava fazendo isso aqui. Ele pega um gancho com aqueles homens que conheciam muito bem a história. Então ele diz, não é de história que vocês gostam, deixa eu contar uma história. Ele começa a contar uma história, mas eles sabiam onde ele ia chegar. Cristo não foi um acidente de percurso. O tempo todo o argumento de Paulo era para chegar em Jesus Cristo. E eu te pergunto, você conduz as suas histórias para chegar em Cristo? Quando você está falando com seus colegas de trabalho, com os seus funcionários da sua empresa, você conduz as conversas para falar sobre a graça de Deus, para falar sobre uma esperança que talvez ele não conheça, para falar sobre a morte no Calvário que dá vida aos homens perdidos. Como um bom missionário, você tem que fazer isso. Nós somos chamados a fazer isso assim como Paulo e Barnabé estavam fazendo. E se esses exemplos que eu dei parece que não tocaram você, quando você vai castigar os seus filhos, que ele fez alguma coisa de errado e aquilo te gerou um certo incômodo, você aproveita essa oportunidade para falar do Evangelho, para falar de reconciliação, para falar sobre perdão, para falar sobre graça. Não perca essas oportunidades. O Senhor tem te dado incontáveis oportunidades, até mesmo quando você vai dar esmola a algum pedinte, até mesmo quando você vai visitar a sua sogra e vai ter um momento de conversa e ela não é cristã. Você tem cada uma dessas oportunidades que o Senhor tem te dado para falar sobre Cristo. Eu não estou pedindo que você pregue como Paulo pregou. Nenhum de nós consegue pregar como Paulo ou qualquer um dos apóstolos pregou. Mas eu te peço que conduza as suas conversas para chegar em Cristo. Seja intencional, para que você não fique dando voltas e mais voltas e nunca encontre essa oportunidade. Lembre que Cristo é o centro da mensagem. Ele é a solução para a crise que o pecado causou nesse mundo. E se você sabe a cura e você não está fornecendo essa cura, você está guardando o remédio só para você. Convém que você anuncie esse Evangelho, anuncie esse bendito Cristo, anuncie de fato o poder do Evangelho. Então chegamos ao verso 38 até o verso 52. E a gente não vai ler de fato 38 a 52. Primeiro a gente vai ler só do 38 ao 41, em que Paulo vai mostrar uma terceira verdade. Ele vai dizer que o Evangelho traz esperança. Queria te convidar para que a gente possa seguir naquele mesmo modelo. Eu vou ler os versos pares e vocês os versos ímpares. Diz assim o verso 38. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Paulo agora está escancarando as portas. Depois de já ter apontado para Cristo ao longo da história, apontado para Cristo ao longo das profecias, ele vai falar sobre o que a gente realmente precisa. Eu comecei hoje falando sobre um mundo que tem sido cada vez pior, sobre pecados que estão ficando cada vez mais abertos e escandalosos, e Paulo vai falar sobre isso também agora. Ele vai falar sobre a remissão dos pecados, sobre esperança para o perdido, e ele diz: vocês não encontram essa esperança na lei de Moisés. Na verdade, a lei de Moisés só serve para revelar o nosso pecado, para revelar a nossa incapacidade. Se qualquer um daqueles homens em Antioquia da Pisídia tentassem guardar toda a lei, em algum momento eles iam tropeçar e perceber: eu não sou capaz. E a mesma Escritura vai dizer que quem tropeça em um só mandamento, tropeçou em toda a lei. Então Paulo está querendo dizer aqui, você que tenta viver de acordo com a lei de Moisés, como se a lei de Moisés fosse te salvar, você pode ter até uma boa conduta moral, você pode viver até de modo rigorosamente alinhado, você pode ser um exemplo de cidadão para a cidade, mas isso não te dá a salvação. E aí ele começa falando no verso 38, que é Cristo que vai trazer a remissão dos pecados. Somente através deste nós temos a remissão dos pecados. Ele complementa dizendo: e por meio dele
todo o que crê é justificado. Todo o que crê. Isso é muito especial aqui no argumento de Paulo. Ele estava falando dentro de uma sinagoga. O público principal eram os governantes, os líderes religiosos e os judeus. Mas ele não diz somente vocês serão salvos, ele diz todo o que crê. E isso abre as portas para a gente de toda tribo, língua, raça e nação. Aqueles homens ali que eram descendentes dos israelitas pensavam, a salvação é só para a gente. A salvação é só para o povo da nação de Israel. Aqueles que nasceram da linhagem de Abraão. E é por isso que ele começa em outros pontos, como a gente viu no verso 26, irmãos da descendência de Abraão. Ele está se dirigindo a estes. Mas ele diz, para todo aquele que crê. Ele mostra que essa salvação, que não vem pela lei de Moisés, mas pela lei da graça, manifesta em Cristo, é capaz de fazer com que seus filhos, todo aquele que crê, não seja condenado, mas seja salvo. E agora a gente vai ver dos versos 42 em diante os efeitos dessa salvação. Os efeitos dessa remissão, eu dividi em 3 momentos aqui, são os efeitos primários, secundários e alguns outros efeitos, talvez os efeitos terciários dessa pregação do apóstolo Paulo. Nos versos 42 e 43 ele diz assim, ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedido da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Esse é o efeito principal da exposição da palavra. Esse é o efeito principal do evangelho pregado. Aqueles homens que antes viviam pensando que seriam salvos pela lei mosaica, salvos pelos 10 mandamentos, ouvem agora o evangelho exposto diante dos seus olhos. Paulo vai mostrar, vocês, pecadores, devem confiar somente em Cristo. Depois que ele fala isso, aqueles homens dizem, Paulo, vem sábado que vem contar de novo. A gente quer ouvir mais dessa palavra, a gente quer ouvir mais sobre esse bendito Cristo, porque eu já li a Bíblia, eu já li o Velho Testamento e pensava que sabia do que estava tratando, mas agora eu já vi que eu não sei de nada, vem contar mais. Essa é a primeira reação. Esse é o primeiro efeito do Evangelho. Ele abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos e nos dá fogo no coração, para que desejemos mais, para que nós possamos buscar mais essa palavra. Aquele povo já estava sendo transformado, eles queriam ouvir mais sobre esse precioso Evangelho. E o texto vai continuar dizendo no verso 43, que eles não simplesmente desejavam mais, mas eles estavam dispostos a seguir Paulo e Barnabé, a perseverar na graça de Deus. Isso nos mostra o seguinte, quando você escuta o Evangelho, quando você primeiro ouviu falar sobre as doutrinas da graça, você ouviu falar sobre calvinismo, sobre arminianismo e escolheu ficar na igreja presbiteriana, você foi atraído por tanta teologia, você ouviu pregadores expondo o Evangelho com fidelidade, você ouviu Hernandes, Augusto Nicodemos, o seu pastor local, você ouviu tanta gente, e aquilo encantou a sua mente. Foram tantas ideias novas que você não conhecia, aquilo te trouxe até a casa do Senhor e fez com que você desejasse mais. Eu quero aprender mais, eu quero ler mais. Isso nos mostra que não basta simplesmente ler mais. Não é simplesmente encher a cabeça de conteúdo. Eu sei toda a teologia reformada, eu leio João Calvino, eu leio os melhores teólogos, eu tenho todos os livros de Augusto Nicodemos. Não basta você ler e entender teologia. O texto vai dizer que é necessário seguir, que a gente tem que tomar essa atitude de seguir como Paulo e Barnabé, dispostos a anunciar o Evangelho, dispostos a pregar essa mensagem aos 4 cantos do planeta, dispostos a aproveitar cada pequena oportunidade para falar sobre a graça de Deus. Esse é o efeito do Evangelho. Ele enche a nossa mente, enche o nosso coração e transborda pelas nossas mãos, para que em toda a sua caminhada você possa anunciar esse bendito Cristo. Mas nem tudo são flores. Paulo vai mostrar agora nos versos 44 até o 47 o que aconteceu. Ele diz assim, no sábado seguinte, ou seja, a data que aqueles irmãos tinham dito, vem nos ensinar de novo. Quando chega nessa data, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna,
Eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Agora você vê mais efeitos dessa pregação. O primeiro efeito já é a continuidade do que a gente tinha falado. Quase toda a cidade. Aqui a gente está vendo um hipérbole, né? Mas aquela sinagoga se encheu. Quase toda a cidade foi ouvir o evangelho sendo pregado. Foram ouvir novamente Paulo e Barnabé falando sobre Jesus Cristo. Aqueles homens que antes estavam acostumados a ouvir a lei moral, que estavam escutando homens que falavam sobre... Meu amigo, isso é galardão mesmo. Obrigado. Viu? Obrigado. Que estavam acostumados a ouvir sobre os 10 mandamentos, sobre os fariseus que diziam, você tem que guardar, porque se você não guardar, você não vai ser salvo. Agora eles são confrontados pelo evangelho que diz assim, não adianta você guardar, não adianta você pensar que é porque você é santo que você é salvo. Você não faz nada, Cristo fez tudo. Eles escutam essa palavra e toda a cidade vem ouvir o evangelho. Mas quem é que não vem ouvir o evangelho? Os próprios judeus. No verso 45 diz que os próprios judeus viam as multidões chegando e ao invés de encherem o seu coração de alegria, dizendo, isso aqui é um avivamento, o povo está tudo sendo salvo, ao invés de ficarem felizes, eles passam a blasfemar. E não somente blasfemar, contradiziam tudo o que Paulo falava. Então vamos à lógica aqui. Sobre o que é que Paulo está falando? Sobre Cristo. Sobre Cristo como o poder do Evangelho, sobre Cristo como Salvador das nações, e eles contradiziam o que Paulo falava. Olha quão pesado é o que os judeus estão fazendo. Então eles devem estar dizendo assim, não é Jesus que salva, vocês não são salvos pela graça, vocês são salvos pela lei mesmo, vocês têm que obedecer até o último ponto, senão vocês não serão salvos. Esse é o povo judeu reagindo à palavra de Deus sendo exposta. Reagindo ao apóstolo Paulo e Barnabé, pregando ousadamente. Mas mesmo com todo esse povo reclamando, Paulo e Barnabé continuam, no verso 46, eles continuam com ousadia, dizendo, cumpria que vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Aqui ele está falando sobre o que os judeus já esperavam. O evangelho foi, em primeiro lugar, para eles mesmos. É tanto que a maior parte da história do Velho Testamento se passa no Reino do Norte e no Reino do Sul, nas terras de Israel. É ao povo de Israel que é anunciado em primeiro lugar essa palavra. Mas o texto continua. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Aqui ele está falando sobre a expansão do evangelho para todos os povos. Há quem diga ainda hoje que no Velho Testamento a salvação era somente para o povo de Israel. Eu te digo, não era. Nunca foi. A salvação nunca foi somente para os judeus. A salvação nunca foi simplesmente para os israelitas. Quer uma prova disso? De onde era Raabe na história? Você deve estar dizendo, não sei, né? Mas ela não era de Israel. De onde era Ruth? Essa é mais fácil. Ruth era uma moabita. Ela não era de Israel. Onde Abraão foi chamado? Ele foi chamado em Ur dos Caldeus, e não nas terras de Israel. O tempo todo, a salvação esteve aberta para os gentios. O tempo todo, o nosso Deus salvou todos os povos, todas as tribos. Bastava que os homens olhassem para Ele, dependessem dEle, confiassem nas promessas dEle. Sempre foi essa a mensagem. Trazendo uma história mais para perto, não mais com Raabe, com Ruth, ou com o próprio Abraão, você já deve ter ouvido falar sobre uma mulher cananeia. A mulher cananeia chega para Jesus e diz, Jesus, me dá um pouco dessa tua bênção, me dá um pouco dessa tua glória. E o próprio Jesus fala palavras que aparentemente são muito duras. Ele diz, mulher, não é lícito eu tirar a comida da mesa e dar para os cachorrinhos. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo, eu ainda tenho muita coisa para resolver com o povo de Israel. Eu não posso dar a você que é gentia agora. E o que a mulher fala? Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Ela está dizendo, Senhor, eu sei que eu não sou do povo originalmente santo, mas eu me contento com pouco. Me dá um lampejozinho da tua salvação, isso para mim basta. Ali estavam os gentios sendo salvos, mais uma vez.
A mensagem do Evangelho sempre esteve de portas abertas para todo aquele que se curvasse diante de Cristo. É por isso que o verso talvez mais conhecido da Escritura, que diz que Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Sempre foi para todos os povos, para que todos os povos, para que todas as nações o adorem, para que todos os povos o louvem. Sempre foi para que todas as nações, primeiros de casa, primeiros israelitas, mas também todas as nações, depois que Israel rejeitou, para que todos os homens pudessem olhar para Cristo como Senhor e Salvador. É por isso que Paulo vai dizer, porque assim o Senhor determinou, eu te fiz para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E ele é muito sábio na escolha aqui do texto. Afinal, ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo. Mas nesse verso 47, ele está retomando o que já foi dito lá em Atos 1, capítulo 8. Essa salvação seria anunciada em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Chegou até os confins da terra. A gente está aqui. A gente é prova disso. De alguém que anunciou a palavra e passou para outro povo, e assim foi chegando, até que chegou em Simon, aqui, chegou com o presbiterianismo no Brasil, e todos nós somos alcançados como gentios. Provavelmente vocês não são descendentes dos judeus, mas somos descendentes espirituais do povo de Deus. Somos feito povo da aliança por causa dessa palavra. E então, Paulo encerra esse texto com seus efeitos, do verso 48 até o 52, dizendo assim: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Olha que conforto a palavra traz. Aquele gentio que antes não tinha esperança, porque na sinagoga era pregada simplesmente a lei, e quem devia guardar a lei? Somente os judeus. Os gentios não seriam salvos de maneira nenhuma, de acordo com os fariseus ali. Mas Paulo vem dizer, para vocês, gentios, é para vocês que há esperança. Então os gentios, ouvindo isso, enchem o seu coração de alegria, louvam ao Senhor porque foram salvos, foram destinados para a vida eterna. Então no verso 49 diz, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região, até os gentios se tornaram pregadores. Eles desejaram anunciar, falar sobre essa bendita salvação, sobre essa esperança. Um dia ele dorme como um condenado, no outro dia ele escuta uma palavra, no sábado ele escuta uma palavra, e agora ele percebe que ele não é mais um condenado, ele agora tem uma mensagem de esperança para levar nesse mundo. Então no verso 50 ele diz, novamente, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Essa foi a reação maligna dos judeus, mais uma vez. Além de contradizer tudo o que Paulo e Barnabé estavam falando, além de dizerem que era tudo mentira o que ele estava pregando ali, eles passam de fato a perseguir fisicamente aos missionários que estavam chegando nesse lugar. E o que acontece é que Paulo e Barnabé, sacudindo os pés contra aqueles, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. É como se Paulo dissesse assim, pode me perseguir, pode vir atrás de mim, pode tentar me matar, eu já fiz o que tinha para fazer. Eu já anunciei a verdade aqui nessa cidade. Os gentios que vocês condenavam, agora têm esperança. Esses gentios que estavam perdidos, agora ouviram do precioso evangelho. Missão dada é missão cumprida. Pode vir atrás de mim, eu vou sair correndo, mas eu vou sair feliz. É isso que ele está dizendo aqui. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Ele já completou o que ele tinha que fazer ali. Agora ele bate os pés e vai-se embora, deixando essa cidade que agora estava em perdição por causa dos judeus. Mas agora tinha esperança por causa do poder do Evangelho. Jesus Cristo, que é de fato o poder do Evangelho, manifesto na história de Israel, manifesto em cada profecia, em cada promessa, é também o poder de Deus que traz esperança para os gentios, que traz esperança para os perdidos. Somente o Evangelho pode transformar pessoas incrédulas, pessoas sem esperança, pessoas que só vivem no lamento, pessoas que tentam guardar a lei como se fossem salvas. É somente o Evangelho que nos dá amor de fato pelo Senhor. É somente o Evangelho que também revela o amor de Deus por nós. Se for pela lei, você só vai ver um Deus irado que te condena por todas as coisas. Mas olhando pela graça, ele vê a imagem de Cristo estampada no seu rosto. E assim você é salvo.
E assim você é amado e pode tanto amar o Senhor quanto amar a sua lei. E mais, por causa da graça, você pode também amar os 10 mandamentos, que antes te condenavam, que antes mostravam a sua incapacidade. Agora você pode até amar esse teu aio que te conduzia mostrando a sua incapacidade. Porque agora ele te revela Jesus Cristo, o teu Senhor e Salvador. Diante disso, o texto nos traz 3 lições muito importantes. A primeira delas, relacionada ao que Paulo começa falando, é que o mesmo Deus que conduziu toda a história de Israel é o seu Deus. Isso quer dizer, na prática, que quando as contas não estão batendo, que quando o vermelho está chegando, que quando chega o fim do mês e não está mais dando certo, isso não pegou Deus de surpresa. Ele sabe quantas bandejinhas de frango tem na geladeira ainda. Ele sabe quanta comida você tem, quanto racionamento você está fazendo. Ele conduz toda a história para o louvor do seu nome, para o bem do seu povo. Ele jamais desamparou o seu povo, mesmo quando o seu povo virou as costas para ele. Ele ainda assim cuidou do seu povo. Ele ainda faz isso hoje. Ele ainda conduz a história. Cada pecinha do quebra-cabeça está só mostrando a grande bondade, a grande verdade, a grande misericórdia do nosso Deus. Então lembre que o seu Deus ainda conduz a história. Uma segunda lição muito importante, talvez um pouco mais dura, sobre esse texto, é que ele nos mostra que há dentro das sinagogas, olhando aqui para o texto, há dentro das sinagogas pessoas que amam a lei, que amam a Bíblia, que amam a palavra de Deus, mas não conhecem a Deus. Queridos, que não sejam encontrados em nosso meio pessoas assim. Seja você um daqueles que ama a lei, que ama a palavra, mas que ama a Deus verdadeiramente. Que conhece a Jesus Cristo. Não adianta você já ter lido a Bíblia 39 vezes se você ainda não encontrou a Jesus Cristo nela. Não adianta você ter lido todos os livros que tem na biblioteca da igreja, saber mais de teologia do que o seminarista e os pastores, tudo junto, se você não ama a Jesus Cristo. Esse texto nos revela isso. Não é teologia que salva, é Cristo. É o conhecimento de Cristo. É o amor por Cristo. É olhar para a cruz do Calvário e reconhecer a nossa incapacidade e a capacidade dele. É isso que faz de um povo salvo. É isso que faz um povo amado por Deus. Não é simplesmente manusear a Bíblia e saber vários versículos decorados. Não é somente ler, mas é amar de fato. É viver de fato. É praticar de fato o Evangelho de Cristo. O Evangelho que nos conduz à vida eterna. E uma terceira lição que esse texto nos traz é a de não negligenciarmos o Evangelho e os seus efeitos. Paulo pregou o Evangelho e aconteceram amar ao Senhor e meditar na sua lei dia e noite. Se você reconhecer que essa palavra aqui é mais doce do que o mel, se você reconhecer que essa palavra é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, aí você terá esperança para os dias difíceis. Você pode até confiar em grandes homens, você pode ligar para os seus presbíteros, para os seus pastores, quando tudo estiver ruim, ligue para mim não, ligue para eles. Quando tiver tudo difícil, quando tiver tudo ruim, você pode ligar para eles vão te ajudar de alguma maneira. Mas o que acontece com a sua alma, o que acontece com o seu coração no íntimo, eles só vão saber se você for contar, se você for de fato correndo buscar socorro. Mas se você estiver perto do Senhor, esses episódios que antes seriam tempestades imensas, vão parecer um copo de 180 ml só. Você tem que estar perto do Senhor por isso, amar a lei do Senhor por isso, desejar conhecer mais, compreender mais, porque é só essa palavra que garante salvação para a sua alma, que garante esperança para os dias de luta, que garante esperança para quando tudo está ruim, para quando você olha para o mundo e diz que está tudo de ponta cabeça, quando você não encontra mais esperança nos poderes políticos, nos poderes eclesiásticos até, quando você não encontra mais esperança nesse mundo, o Evangelho te dá esperança mais uma vez. E é isso que Paulo vem anunciando aqui. O Evangelho que traz esperança é a mensagem que transforma a cidade, é a mensagem que transforma a nação, é a mensagem que transforma cada coração. Por isso, devemos amar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também dos gentios. Vamos ter um momento de oração? Curva a sua cabeça. Vamos orar a esse bendito Deus que tem nos sustentado.
Amado Deus, nosso Senhor, nosso bom Senhor, nós te oramos, agradecendo por cada palavra proferida pelos teus apóstolos, pelos teus missionários aqui. Te agradecemos pela vida do apóstolo Paulo, do teu servo Barnabé, que tanto amaram o Senhor, que suportaram perseguições, algemas, cadeia, rejeição, tudo isso por amor do teu nome. Te agradecemos porque somos muito abençoados pelo poder do Evangelho. Somos muito abençoados ao ver que Cristo sempre foi a razão de toda a história, de toda a profecia, que Cristo é que é a esperança para a nossa perdição. Mas te pedimos, Pai, não nos deixe simplesmente encher a mente com isso. Que no nosso meio não hajam somente teóricos do Evangelho, mas verdadeiros praticantes. Que possamos praticar, pôr em prática toda a palavra, todo o Evangelho que foi posto diante de nós. Que possamos viver pela graça e anunciar o Evangelho da graça. Pai, te pedimos, dá-nos firmeza para que em cada conversa tenhamos coragem, tenhamos intencionalidade de anunciar o Evangelho, de falar de Jesus Cristo para aqueles que precisam. Pai, faz no teu povo essa obra, para que o teu povo te ame mais, para que o teu povo te busque mais, para que o teu povo confie mais no Senhor. Te pedimos isso para o louvor do teu santo nome, para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do teu próprio nome. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.